Vou trazer agora informações a respeito do caso da garota de 11 anos, foi vítima de um estupro no começo do ano passado, e eu estou falando de pelo menos, e engravidou. Depois, um outro caso, mais uma gravidez. Uma criança de 11 anos, grávida pela segunda vez por causa de estupro. Tiago Melo está chegando. Tiago Melo, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Olá, Joelson. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, Tiago, hoje você acompanhou mais uma vez essa história que envolve essa criança, a criança que está segurando a outra criança. Verdade. Que é a mãe desse bebezinho aí, resultado de um estupro que aconteceu ano passado. Agora, Tiago, a polícia investiga um novo caso de estupro e mais uma gravidez. Hoje você ouviu a mãe dessa criança, a avó dos bebês. Exatamente. Ela se chama Ana Caroline, conversou com a nossa equipe de reportagem, também com o CidadeVerde.com, e ela foi convidada pela polícia, intimada a polícia a prestar esclarecimentos, até porque no período em que esse estupro mais recente aconteceu, a menina estava sob os cuidados da mãe e do pai, que agora estão separados, Joelson. Há cerca de um mês houve a separação da mãe e do pai, só que suspeita-se pelo tempo de gestação que esse último estupro ocorreu no mês de junho passado. Então, a menina estava sob os cuidados da mãe e do pai. Então, a mãe foi chamada a tecer esclarecimentos. A polícia, que está se cercando de todo o contexto, de como era que vivia essa menina para seguir com as investigações. A polícia, inclusive, já considera a possibilidade dela ter sido agora recentemente estuprada por mais de um agressor. Viu, Joel? Mais de um agressor? Mais de um agressor, pelo que já foi conversado. Ontem, a menor foi ouvida pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a polícia tomou outros encaminhamentos e a mãe, hoje pela manhã, a gente perguntou algumas coisas para ela, começando sobre como ela se sentiu quando soube que a filha tinha sido estuprada pela segunda vez e estava grávida mais uma vez. Vamos ver. O que eu senti foi revolta, porque eu não estava sabendo de jeito nenhum. Eu não estava sabendo, eu já vim saber na sexta-feira à noite. Porque não me comunicaram nada, o pessoal do Conselho Tutelar não me disseram nada. Eu já vim saber pela repórter Arla, que ela já tinha me comunicado. Quando ela fala repórter, Yala, Yala Sena, do CidadeVerde.com, que saiu na frente com essa história ainda lá na semana passada. E ela disse que tomou conhecimento através da imprensa. Por quê? Volto a repetir, ela hoje não convive mais com o pai da menina vítima, Eles se separaram há um mês, inclusive a mãe diz que há em favor dela uma medida protetiva de afastamento do ex-companheiro em função de agressões que ela sofria. Fala, inclusive, que essa menina que hoje passa por toda essa situação cresceu vendo dentro de casa esses constantes conflitos com agressões verbais e físicas existentes entre ela e o ex-companheiro agora. Mas a mãe falou também, Joelson, que segundo ela, segundo o entendimento dela, a filha teria sido estuprada pelo próprio tio, tio paterno. É o que ela coloca. O irmão do pai dela. Exatamente. Irmão do marido dela. Do ex-marido, exatamente. E ela fala também sobre a vontade dela não fazer, dela ser contra o aborto. A menina teria sido contra o aborto? Exatamente. Na verdade, assim, a própria mãe diz que é contra a interrupção da gestação, mesmo se tratando de um feto que foi gerado a partir de um ato violento, de um estupro. A mãe colocou essa situação que ela é contra interromper essa gravidez. Vamos ver. Aí ela perguntou para mim se eu era a favor do aborto de jeito nenhum. Aí ela pegou e disse, por que você não é a favor do aborto? Eu disse, do mesmo jeito que nós criamos a gente cria o outro também. Aí ela disse, você está negando o aborto, Eu disse, estou negando o aborto. A senhora deu essa declaração para quem? Para a conselheira Renata. Eu disse para ela que eu não aceitaria o aborto de jeito nenhum, porque isso era um crime. Ela disse para mim que não queria abortar de jeito nenhum. Sua filha declarou isso? Ela declarou que não queria abortar de jeito nenhum. Já a conselheira já falou outra coisa. Ela já disse que queria abortar. Sendo que hoje de manhã eu já fiquei sabendo que o pai dela consentiu o aborto da criança. Eu não quero que ela aborte de jeito nenhum. Porque do mesmo jeito que o primeiro veio ao mundo, esse também vai ter que vir. Mas só que eles disseram
ela for para um abrigo, a criança da barriga vai ser para adoção. Vai ser para adoção da barriga e ela vai ficar só com o outro. Bom, essas questões também bastante delicadas que envolvem aborto, como é que vai ser o futuro das outras crianças. O juizado deve se debruçar sobre isso, né? Vai terminar ficando nas mãos da justiça isso aí. Né? Porque, por exemplo, essa menina, né, quando ela foi levada para o exame no Sanvis, no Serviço de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, ela não estava nem com a mãe nem com o pai, ela já estava num abrigo aqui em Teresina, né? E quem conhece a realidade dela nos falava que ela estava abrigada lá, né? Ela é uma criança de 11 anos e ela era quem cuidava do filho dela de 11 meses. É quem dava mamadeira para a criança, é quem cobre a criança, é quem toma todos os cuidados. Ou seja, uma criança que precisaria receber cuidados, ela está fazendo a função dela de mãe com outra criança. Imagina se chegar uma segunda. Né? É uma situação realmente muito delicada, muito complexa que envolve aí essa menina. Difícil, viu, Tiago? Fazer juízos aí é muito complicado, muito difícil mesmo. E agora, Tiago, ela falou um pouco sobre o tio, né? Que seria, segundo a mãe, o responsável por uma dessas violências? Nos revelou hoje que ela agora tem conhecimento de que este tio paterno, seria um homem que agora estaria em viagem aqui pelo interior do Piauí, abusaria da filha dela desde os 8 anos de idade. Desde os 8? Desde os 8 anos. Vamos acompanhar. Essa criança foi um fruto do próprio irmão dele, do próprio tio da criança. Porque ela convivia com ele na mesma casa e estava dormindo com ele dentro do mesmo quarto. Ela teria dito que foi o vizinho, mas não foi. Foi o tio que violentou ela. Eu fiquei sabendo que o tio violenta ela desde os 8 anos de idade. Dentro da casa da mãe dele, na frente da irmã dele, na frente da mãe dele. E eles não fizeram nada. Eu comecei a levar ela para o hospital, para Portinho, para me fazer os acompanhamentos. Ela não quis, de jeito nenhum, estava se negando a tudo. Eu tenho testemunho das coisas que eu estou falando, porque tem a agente de saúde e tem minha comadre, que toda vez nós ia, levava ela, chegava lá, ela não fazia os procedimentos que era preciso. Então, meu caro Tiago Mello, ela tem uma convivência com o tio paterno e a mãe acredita ser ele o autor das agressões desde os 8 anos de idade. Exatamente. Agora, a controvérsia em relação a isso, considerando que a conselheira tutelar, ela disse ontem aqui para nós da TV Cidade Verde que, conversando com a criança, a própria criança apontou quem que teria sido o autor do ato. Sim. E a criança aponta o vizinho, né? E a própria conselheira teve acesso a essa pessoa e o homem, ele assumiu, ele disse, eu tive relação com ela e estou disposto a assumir o filho. Uhum. Né? Só que aí a mãe se apressou e deu essa declaração de que acreditava ter sido o tio, gerou um tumulto no meio de tudo isso e agora a polícia não desconsidera a possibilidade de ter mais de um estuprador, Joelson. A polícia considera como verdade que possam ter sido os dois, na verdade. Fora o primo que foi morto ano passado. Na situação anterior, né, que o inquérito policial, vale ressaltar, no estupro passado foi instaurado um inquérito, a polícia constatou que o agressor seria esse homem que foi morto por uma causa outra lá, um suposto envolvimento com facção criminosa, enfim, uma outra situação, mas o autor do primeiro estupro foi assassinado. Essa é uma história absolutamente impressionante, fazendo vítima uma criança de 11 anos, tá? Que começou pelo menos aí aos 10 anos a ser vítima de violência, já que a primeira gravidez aparece nesse período. A mãe da criança falou também sobre a ida dela para um abrigo, Tiago Mello. Eu perguntei aonde que seria o local hoje para sua filha receber os cuidados necessários que uma criança precisa. E ela fez essa declaração. Vamos ver. Mais seguro ela ficar no abrigo mesmo, porque eu não quero de jeito nenhum que dê guarda para ele, não. Já que eu não tenho o direito de ficar com minha filha, ele também não tem, não. Porque ele é um alcoólatra, todo final de semana ele bebe. Todo final de semana ele bebe. Aí só o que eu peço, até pelo amor de Deus, que não dê guarda para ele. Ela está defendendo que ela vá para o abrigo. Exatamente. Permaneça, na verdade, né? Porque ela foi encaminhada ontem pela Justiça, diante de todo esse impasse, e o juizado entendeu que não havia condição de segurança de se deixar sob a guarda, mesmo que provisória, de alguém da família,
e ela está acolhida em um abrigo nesse momento aqui em Teresina. O que diz a polícia sobre esse caso, Tiago? Nós conversamos com a delegada Lucivânia Vidal, a polícia que está aí para montar esse quebra-cabeças, tentar descobrir quem é o estuprador, quem é o pai. A polícia pode, inclusive, Joelson, e deve lançar mão de exame de DNA para confirmar a paternidade deste feto. E a delegada Lucivânia Vidal nos falou, inclusive, acerca dessas acusações da mãe ao tio paterno. Vamos ver. Agora a gente vai ouvir a mãe, né? E colher o depoimento da mãe, saber tudo isso, por que a mãe está acusando. Né? Ela deve ter alguma prova dessa acusação. Vamos colher também, vamos colher. A gente não vai refutar nenhum indício, nenhuma prova. A menor manifesta o desejo de seguir com a gravidez ou cessar nesse momento, delegado? A gente não quis entrar em detalhes na escuta especializada quanto a isso, até para não revitimizá-la, até porque ela não tem esse poder de consentimento, cabendo aos pais. Próximos passos, delegado, o que a senhora deve encaminhar a partir de agora? Entrar em contato com o IML, Sanvis, né? Colher mais depoimentos, porque a partir do momento que a gente vai colhendo depoimentos, vai colhendo provas, vai surgindo mais indícios e aí novas provas serão produzidas. Bom, o fato está aí, a criança vai seguir no abrigo, por enquanto, não tem outra solução para a questão. Os pais nitidamente demonstram dificuldade de administrar o ambiente familiar, né, Tiago? Verdade. Então, tem um cenário aí completamente desfavorável para a permanência dessa criança em casa. E a investigação prossegue. Exatamente. A polícia segue com a investigação. Lá, essa menina que foi estuprada era a mais velha de 4 filhos, né? A irmã dela mais nova é essa que estava no braço da mãe, que tem praticamente a idade agora do filho da adolescente que é vítima. Desculpa, da criança que é vítima. É um sobrinho dela. Exatamente. É uma história, Joelson, de desestrutura familiar com consequências graves, é o que a gente vê. Tiago, quero agradecer. Muito obrigado pela sua participação. Seguimos as ordens. Boa tarde, Joelson. Tiago Melo trazendo as informações desse absurdo, dessa loucura, que é esse caso que envolve uma criança de 11 anos vítima de violência sexual absurda, inimaginável, que teve 2 gravidez. Duas crianças aí em função dessa violência.